Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon. Eu sou o Davi e nós temos mais uma meta discussão, dessa vez standard, ou seja, a galera do Arena se junta a gente também. E antes de falar de qualquer coisa do assunto, vamos fazer a nossa principal chamativa, que é pra galera aí se inscrever no canal, curtir o vídeo para ajudar o canal a crescer. E gostaria de fazer um adendo rápido também em relação ao vídeo anterior. Ontem eu fiz um vídeo sobre metagame de Modern e trouxe a discussão, que é uma discussão que não é para quem não acompanha mais a fundo o Modern, acha que não tem nada a ver, né? Que é em relação à discussão do banimento do Sim Spirit Guide. O problema é que é assim, primeira coisa, hoje pra gente fazer vídeo na internet, aquela coisa, não adianta a gente fazer vídeo de 1 hora, 2 horas que as pessoas não vão escutar. A gente tem que fazer um vídeo mais condensadinho, né? Então, é isso mesmo, tem que falar rápido. Só que essa discussão eu não tirei do nada. Não é simplesmente assistindo, vendo lista. Você vê a lista 5.0 de MOL não é o suficiente para você entender de metagame de Modern. De Modern é bem complexo. A discussão é muito mais aprofundada. E aí eu vim acompanhando os pro players conversando sobre essa questão do Sim Spirit Guide, tá? Então quem acompanha a coisa mais aprofundada sabe do que eu tô falando, tá? Diferente de quem gosta de chutar informação. E aí, o que foi o ponto-chave para me interessar em fazer esse vídeo foi o podcast do Gary Thompson com o Brian Gottlieb. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E eles atacaram muito essa questão das jogadas com o Sim Spirit Guide. E aí, isso, a questão que eu vou falar agora é relevante para a discussão standard, que a gente tem que entender de uma vez por todas que o que define um metagame ser saudável ou não, não é simplesmente o que está fazendo top 8. E não necessariamente o deck, às vezes é uma jogada está existente, presente no metagame, pode ser o suficiente para destruir alguns arquétipos. Alguns arquétipos simplesmente deixam de existir por conta disso. E o Modern tem esse problema, assim, de forma crônica, tá? Então, e quando a gente levanta um vídeo na internet, tá? Não é pra você tá certo, eu tá certo, ou fulano tá errado e o Beltrano tá errado. É pra você discutir, é pra gente trazer qualificação ao debate. E quando eu vejo uma opinião, é assim, tudo bem que essa crítica que eu tô fazendo é pra gente que era hater. O cara só vai, nem assiste o vídeo e vai lá e dá dislike e fala merda pra você, né? Só que aí eu também apago o comentário, porque também não faz... A pessoa, bem, você não é interessante pro debate, então você também precisa existir aqui. Mas olha só, para uma coisa, tá? É você dar a sua opinião, mas uma opinião que você acha que é assim, você nem escuta o que a pessoa tá falando, né? E aí a sua opinião, o que importa, acabou. Outra coisa é você levantar discussão. Porque a partir do momento o que eu notei é o seguinte, a pessoa quando... Isso acontece não só no Magic, mas em tudo, infelizmente o brasileiro tem essa mania para tudo, né? Você vê que a falta de cultura e conhecimento, quando a pessoa simplesmente ataca você, né? Agride, né? A pessoa faz um tom agressivo da coisa e fala o que ela... e diz o que ela fala em tom de verdade. E não é assim. O vídeo, quando a gente fala de meta-discussão, é porque a gente tem que propor a discussão e raciocinar sobre a mesma. Se você não ouve a outra pessoa, a sua opinião não serve de nada. Por que você não escutou o outro? E o que adianta? Eu peço para você me escutar, refletir e aí discutir. Como é que você vai discordar de mim se você nem escutou o que eu tenho a falar? Ou melhor, quando você vê que a pessoa não refletiu sobre o que você falou, ela simplesmente quer rebater porque ela bate de encontro à ideologia dela sobre a coisa e, enfim, desculpe, eu não vou levar a sério esse tipo de pessoa, esse tipo de comentário, não dá. Eu vou levar a sério quem está disposto a discutir, a ser educado e a trazer algo relevante para a discussão, tá? E aí vou falar do nosso metagame standard, que é mais tranquilo, ainda assim complexo, né? Ainda está em desenvolvimento o formato. E esse metagame é bem interessante, porque ele tem peças assim que ainda estão se encaixando. Tá bem interessante. Isso aí, obviamente, enquanto tá nessa situação, a gente vê bastante diversidade, tá?
O maior erro, que é um erro que as pessoas cometem. O cara vê na semana 1 Mono Red fazendo primeiro, segundo, terceiro lugar. Pronto, aí já tem um chororô. Ai meu Deus, que o Mono Red está dominando o mundo, o universo, que é cruel, que não tem como jogar contra Mono Red e tal. Aí chega na semana 2, sai da Esper, ai meu Deus, que o Esper domina tudo. Gente, não é assim. A coisa não é. Não funciona dessa maneira. O problema é que às vezes até não só quem está olhando de fora, mas quem está jogando também comete o mesmo erro de avaliar superficialmente o metagame. E aí, que eu te falo, o metagame ele não funciona só os decks que estão no topo, mas os decks que estão lá perto. Às vezes um deck que fez nono lugar é o deck que bateu em determinados arquétipos, eliminou decks que poderiam estar no top 8, né? E só que é um deck fraco contra um determinado outro tipo de arquétipo, aí por conta disso ele acabou facilitando a entrada de outros decks naquele top 8, tá? Por isso que é importante assistir os jogos, acompanhar, para você ter uma opinião mais aprofundada disso. E não só isso, escutar as outras pessoas e você ir conjugando todas essas informações. Para você ter uma visão muito mais aprofundada, exige um conhecimento que não é simplesmente você olhar números que você vai tirar essa conclusão. Tá? Essa é a história. Quando eu vejo alguém falar os números não mentem, eu tenho certeza que a pessoa é imbecil. Desculpa, mas é verdade. É uma completa imbecil. Porque os números não mentem, mas os números também não falam porra nenhuma. Porque os números, sem acompanhamento devido conhecimento e você compreender o porquê daqueles números acontecendo daquela forma, não vão te dizer nada também. Eles não vão mentir, mas eles também não vão te dar a informação que você quer. Tá? E aí, tá? O que vai ser a minha proposição dessa metadiscussão dessa vez? Tá? Nós temos aí alguns arquétipos mais definidos. Um deles é o Mono Red. O Mono White também está bem encaminhado, só não fez muito resultado ainda, porque o pessoal também fez muita invencionice. Mas não tem muito mistério, é mais o Gideon mesmo, o Enforcer, né? Porque é uma criatura muito boa, né? E aí talvez a quantidade de cartas a ser acertada no deck que vai botar o deck de novo mais no top, né? Porque no Classic até fez um resultadinho, né? E você tem, tá? A variante controle, seja Grix, seja Esper, e tem o combo, que tem o caso do Nexus, e, enfim, aí você tem os decks que a galera tem mais ou menos em mente. Aí você tem o Bunt da vida, e tem o Bunt, inclusive é o único baralho que eu aceito o Teferi pequenininho no main deck, porque aí tem outras sinergias, e tem o Esper Midrange, que é um deck que eu sempre acho problemático, porque ele é uma versão de doença, ele tem uma versão crônica do que o Esper Control tem, tá? Que é o seguinte, tá? Qual o grande problema de você jogar hoje da Shell Esper? Esse é o primeiro ponto da discussão. O Esper ele ganhou muita redundância nessa coleção, então por isso as pessoas já correram logo pro Esper, porque ganhou muita carta nova boa. Só que não ganhou muita coisa com funcionalidade diferente. E o Esper carece de um problema muito grande, que é a boa parte das cartas do Esper, elas são boas contra um determinado arquétipo, são excelentes, contra aquele arquétipo é excelente, mas são totalmente inúteis contra o outro. É o exemplo do próprio Timer Ravelia. Pô, a carta é excelente contra combo, razoavelmente boa contra controle e é inútil contra agro. É muito ruim contra o agro. Eu tive uma convulsão quando eu vi o cara no top 4 botando Teferi pra dentro contra o Mono Red. Lógico que deu errado, né? Mas o cara botou pra dentro, fazer o quê, né? E, enfim, não resolveu o problema da vida dele, nem iria resolver mesmo, né? Não sei o que o cara tava pensando na vida, mas enfim. A própria Narsetinha, a mesma coisa. Narset que até os prós estão falando que é melhor que o Teferi em todas as situações, né? Realmente, a carta é muito idiota. Até no Legacy a Narset está sendo melhor que o Teferi, que eu estou impressionado. A carta é muito boa, é absurda, né? Mas assim, você não vê ela sendo eficiente contra agro. Aí você pega o mesmo caso, por exemplo, aí você precisa usar Cry of the Carnarium no main deck. Pô, é excelente contra agro. Beleza. Aí só que aí teu oponente controle. O que você vai fazer com isso? Nada, né? E, por exemplo, uma das poucas cartas que eu acho que é polivalente, e aí as pessoas ainda estão cheias de dedos de botar no deck, é o Algo of Bolas. Porque qual é o problema da discussão em relação ao Algo of Bolas? Vou botar criatura, então aquelas removal mortas que o oponente teria na mão vão passar a ser úteis. Só que isso é um equívoco,
Por quê? Teoricamente, a carta do cara pode estar morta? Pode. Mas olha só, se você está jogando contra o controle, você botar um /3 não é inútil. Porque assim, pode virar um bicho que vai bater, vai incomodar lá, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que você está gastando 2 manas e ele está te dando recurso. Tá? E aí, além disso, ou seja, ele é bom contra o controle e contra por exemplo, até com um pouquinho contra o combo, porque ele está dando carta, mas contra o agro ele brilha, porque além de estar dando card advantage, ele está botando um /3 na mesa que o agro vai tomar bloco, vai ter que dar alguma removal, enfim, vai atrapalhar a vida do agro de alguma maneira, entendeu? Então é a carta que, diferente de boa parte das cartas que tem na Pool Esper, que são polivalentes. Qual é o exemplo de outra carta que parece que é uma carta, vamos dizer assim, que só funciona para determinados arquétipos, mas que se você estiver fazendo a build correta, ela vai funcionar bem contra qualquer tipo de deck. É a Enter the God Eternals. Eu adoro falar essa carta. Por quê? Essa carta faz muita coisa. Tem jogador que ainda não aprendeu que você pode fazer o moer as 4 cartas para você e fazer a tua busca por Ascanta flipar logo. Né? E isso faz uma diferença do cão. Ainda mais se você está jogando contra controle. E aí, se você já está usando Algo of Bolas, nada te impede de você matar teu Algo of Bolas para você fazer uma ficha 4/4 e aí fazer toda essa mecânica toda que eu falei. Né? Claro que é a carta que perderia força na partida contra o controle. Mas não é aquela carta, por exemplo. Ela não é o Cast Down. Que o Cast Down esse é a carta morta contra controle. O Enter the God Eternals não necessariamente, porque você ainda tem a opção que você ainda vai ganhar o token e pode ainda fazer a tua Ascanta flipar mais rápido. Então, não é uma carta que você vai jogar inteiramente fora. E se você estiver usando uma build com Dread Horde Invasion, essa carta vai ser tão eficaz contra agro, contra controle. E aí a Enter the God Eternals, que vira aquela carta que é bem melhor contra o agro do que contra o controle, fica a carta muito sinérgica. Porque você às vezes já bota o token numa situação que o token já vai ser aquela carta que ou você mata logo, ou vou te arrebentar de porrada. Né? E aí a Dreadhorde Invasion é uma carta curiosa, que é uma carta que todo pro player ama. E eu tenho observado isso, que muita gente tem dificuldade de usar essa carta e às vezes até julga errado a carta, dizer que a carta é ruim. Por quê? Porque assim como o Bitter Blossom, ela te cobra aquela vida todo turno. Então ela não é uma carta de uso óbvio, é uma carta que você tem que saber a hora que você vai botar ela, quantas que você vai botar na mesa, para saber tirar a vantagem com ela. Se você sabe usar a carta, ela te ganha o jogo. Se você não sabe usar a carta, ela te faz você perder o jogo sozinho. Isso faz uma diferença muito grande. E a gente tem um metagame muito mais difícil de trabalhar do que o metagame que estava anteriormente. Porque não adianta só você ir de deck monocolo e sair batendo, porque tem jogadas muito complexas e até mesmo nos decks monocolo agora você tem umas jogadinhas que você tem que pensar um pouquinho mais. E aí esse tipo de carta te dá uma variedade de jogabilidade muito grande. E aí eu criticando esse negócio do Esper, porque tirando essas, vocês vão notar uma coisa interessante, essas cartas que eu falei, que são mais polivalentes, elas funcionam em outra shell, que não está muito em voga ainda. E aí eu te pergunto, o que você jogaria no Star City Open nesse final de semana, no Standard? E a minha resposta hoje seria de Sultai a Mess. Por quê? Quais são hoje as melhores cartas? Quais cartas conseguem jogar de uma forma que eu tenha uma opção boa contra tanto agro, controle e combo? A Shell Sultai, ao meu ver, é a que tem mais cartas dessa forma. Porque diferente da doença que o Esper tem, o Esper Control tem uma doença assim, e o mid-range é mais crônico ainda, o Sultai, ele tem muita carta que é boa em qualquer cenário. Uma carta que é maravilhosa, que eu acho uma heresia quando eu vejo alguém usando uma cópia só, que é Find Finality. Quando eu vejo alguém usando uma carta só dessa no main deck, eu tenho vontade de chorar. Porque Find Finality ela é boa em contra qualquer situação. Se você está enfrentando o agro, é aquela carta que vai te ou limpar a mesa em momento chave,
né? E às vezes deixar um bicho teu grande. Ou você traz de volta 2 criaturas importantes, porque o deck usa bastante criatura. E aí, às vezes você está na trocação de bicho, você vai precisar de volta bicho. E aí você ganha uma vantagem muito grande com isso. E é 2 manas só, né? Ridícula a carta, né? Enquanto o controle, não preciso dizer, o lado de buscar 2 criaturas é muito forte, tá? Então é uma carta que vai ser sempre muito boa. Aí você tem uma das cartas chaves do formato, que é o descarte lá de Mir, que você escolhe qualquer carta do cara para ele descartar. Isso tem sido fundamental, mais do que você ter counter na mão. Ele não está adiantando muito você ficar cheio de counter, que o oponente acaba jogando as coisas muito antes do tempo que você tem para resolver. Por isso que o descarte acaba sendo chave. E ainda tem que ele vigiar a 1, que ajuda você a filtrar a tua jogada futura. Só que aí, uma das cartas que é bem Ronaldinho no formato é a Hydra, é a Krasis Hydroid, né? Porque você bota ameaça na mesa, você ganha vida e você compra carta. Então não tem deck que ela seja ruim. Não tem situação que ela seja ruim, ela sempre vai ser eficiente, tá? E aí quando você combina isso com a melhor mecânica do formato, porque não é que a MES em si seja forte. O que faz a MES ser a melhor mecânica do formato é que as cartas que possuem a MES são as melhores. E aí você tem um exemplo da Dreadhorde Invasion e da Enter the God Eternal. Então você consegue combinar uma estratégia que é muito eficiente contra o agro, porque você está botando criatura, você está tendo a melhor removal, você está ganhando vida, e o teu jogo está fluindo, você está comprando carta, né? Então, ao mesmo tempo, você acaba mantendo um fluxo de jogo que até o Esper não consegue acompanhar. Porque o Esper, se você pegar as listas de Esper, eu vejo o seguinte, o deck não fica com muita carta na mão. Não sei se vocês já repararam isso. Quem assistiu os jogos, já repararam que o Esper tem ficado sem carta na mão direto? Porque às vezes o Esper acaba tendo o que de compra? O Teferi é uma carta, certo? Só que as cartas do Esper são tudo um para um, né? É um para um. Gastou, acabou, né? Aí acaba tendo aquela Teferi dependência do herói de Dominária, que esse sim é o cara que tem que ser no Esper ou jogar 4, né? Busca por Ascanta. A mesma coisa, às vezes você já busca a carta, tem que jogar a carta. E ainda tem que rezar para essa carta que você precisa. E aí o máximo de draw que você consegue está em cima da carta com Jumpstart, você compra 2. Enfim, aí depois descarta 2 para uma carta para ele comprar mais 2, né? E aí o problema todo que o deck não tem, invariavelmente, por ser muito 1 por 1, acaba ficando sem recurso. É muito difícil você ver um Esper conseguindo ficar com 5 ou mais cartas na mão. Não fica, tá? Só fica quando tá jogando Mirror de controle, mas é porque tem 5 ou mais, porque boa parte das cartas é carta morta na partida, né? Esse que é o problema. Só que o Sultai não acontece isso. Por quê? Porque o Sultai, boa parte das cartas são criaturas. E aí tem criatura que tem removal embutida, como o caso da Chupa-Cabra. Tem Planeswalker, que também faz um monte de coisa. E essas cartas novas aí com a Mask, que agora você pode juntar e fazer ainda uma estratégia mais explosiva. A Dreadhorde Invasion, num baralho como que ganha vida de volta, não só por conta de chegar o token ficar grande, mas porque tem outras cartas que ganham vida, faz com que a Dreadhorde Invasion seja mais eficaz ainda. Porque ela é basicamente a carta muito anti-controle, ela é muito eficaz contra controle. Porque o controle olha assim e fala, caraca, o cara tá botando 2 permanentes na mesa me enchendo o saco. Se eu tiro o token, o encantamento continua. Se eu tiro o encantamento, eu basicamente me tapei para tirar o encantamento e o cara vai fazer outra coisa para me responder. E eu tá vendo o meu oponente fazendo ameaça e continuando com recurso. Porque o cara faz a Hydra, se eu responder a Hydra, por exemplo, tirando a Hydra, ainda assim o cara tem a carta na mão. E aí às vezes tem vida. Então é muita carta que vai se substituindo e faz com que o Sultai tenha mais recurso. O Sultai não é um baralho muito bom, pelo menos assim. Eu ainda não vi um Sultai arrojado para o BO1, mas para o BO3, as 75 cartas acabam tornando o Sultai um deck muito bom, tá? Muito difícil de ser batido. E nesse meta atual, ele ganhou mais recursos polivalentes do que o Esper. E aí, na minha opinião,
a gente vai ter um Sultai aí com muita mais qualificação. Só que vai demorar botar build, porque o problema todo do Sultai é quantas Hydras eu vou jogar, quantos Dreadhorde Veja eu vou usar, quantas Enter the God Eternals eu vou usar, vou tirar a Fúgila no ar. Outra carta que é super relevante aí, que pode entrar nessa Shell, que é forte e também polivalente, é o Elo do Florescimento. Porque você, por 2 mana você vai escolher uma permanente para botar na mão e ainda por cima vai ganhar 3 de vida. Ou seja, as cartas na Shell do Sultai são ridículas, porque todas elas jogam, sendo eficientes, contra agro e contra controle. E aí, tem o Nexus. Como é que você lida com o Nexus? Você, além de ter o descarte já no main deck, você ainda pode usar uma Memória de Ego, igual o Grix fez no Classic e estuprou. Não usou um counter sequer, mas tinha Memória de Ego. Se você nomear o Nexus, caiu, resolveu, já era. Porque o deck fica um lixo, fica uma pilha de bosta. O deck é totalmente dependente do Nexus, então não tem muito o que fazer. Né? Você tem que ter muito azar para você perder para esse deck depois que você tira o Nexus. Mas assim, não é um baralho fácil de montar. Você vai ter que escolher exatamente as quantidades de cartas que você vai querer, tá? E aí, o que você, tá? Dentro dessas informações que eu te passei, que são muito mais reflexivas, você acha? Você montaria um Sultai? Você montaria outra coisa? O que você anda pensando desse meta? Vamos discutir aí de uma forma saudável. Não dá para fazer um vídeo de 1 hora, 2 horas, senão ninguém aguenta. Mas vamos desenvolver essa discussão aí no nosso debate do vídeo. Beleza, galera? Então, até a próxima.